como gestor de telecom reduz o custo do roaming dentro da organização? Voltando, roaming nacional e internacional. Em ambas as situações, o gestor de telecom, no meu ponto de vista, ele é a pessoa que tem que raciocinar para a empresa ter o menor custo possível, utilizando o melhor serviço possível para a operação funcionar. Se não for assim, você só está administrando o recurso ali. Você tem que pensar de forma, no meu ponto de vista, ativa, de forma a otimizar os custos em toda e qualquer situação. Na metodologia que eu utilizo, que é a Reduza Custo Todo Mês, existe um pilar que é o de gestão. Tem um outro pilar de negociação, mas é envolvendo muito mais para contratos, ativação de serviços, aquisição. Mas o de gestão é que a gente vai gerenciar muito mais os serviços. E pensando em roaming internacional ou roaming nacional, a pessoa vai fazer isso quando o contrato já está ativo. É mais difícil ela contratar uma linha só para fazer uma viagem. E aí, contratando essa linha, não vai ser normalmente uma linha do Brasil, vai ser uma linha de outro país. Porque no Brasil, todos os planos corporativos das prestadoras, eles têm alguma composição para você fazer esse roaming nacional sem custos. E aí, lógico, depende de cada plano que você tem que avaliar. Mas aqui você tem essa visão do pilar de gestão. E primeiro e principal, é conhecer a prestadora. Se você já sabe que existem usuários que viajam e eles têm constantes deslocamentos, se for dentro do Brasil, vai ser mais fácil você conhecer a prestadora e saber os planos que conseguem atender essa demanda. Se for de roaming internacional, você também compara, você consegue fazer essa avaliação até quando você for fazer uma renegociação de contrato, mas aí seria no pilar de negociação. Mas no de gestão, você gerenciando isso, você tem que saber como é que você solicita a ativação do serviço, como é que você desativa, quais são os pacotes. Não é obrigado a você saber, a pessoa perguntou, eu tenho que responder na hora. Não é assim. É você saber como buscar essa informação e saber que a prestadora ela oferece algum tipo de serviço dessa natureza, seja dentro do plano ou um serviço a mais contratado. Com esse o plano contratado é fundamental, que foi o que eu já passei. Simples assim. Conhecer prestadores de serviço. Então, imagine que a roaming nacional e internacional, tá? Dentro do Brasil, a sua prestadora pode ir em alguma cidade não ter cobertura e ela vai utilizar um serviço de uma outra. Então você tem que saber quais são as outras prestadoras. Isso é mais fácil reconhecer no Brasil, que você sabe que tem Claro, Vivo, Oi e por aí vai, ou seja, TIM também. Então você sabe as prestadoras de maior porte no Brasil. Quando você vai para fora do Brasil, existem prestadores de serviço que vendem chips de uso internacional. Ou você pode simplesmente, quando fizer uma viagem, comprar um chip local, dependendo da região onde se esteja. Lógico, você tem essa permissão como estrangeiro. E aí, cada país é país, cada situação é uma situação que você tem que avaliar. Mas se a pessoa vai viajar e você consegue orientar o seu usuário nessas possibilidades, você vai fazer o custo da viagem diminuir. É muito mais barato ele ter um pacote de uso do que usar de forma avulsa na maioria das situações. Que apenas para ele ter o serviço lá funcionando, na maioria dos cenários, na maioria dos planos corporativos, ele tem que ter um plano contratado, um serviço de roaming internacional. E aí você avalia, junto com o usuário, quais são as melhores opções. Porque eu já tive usuários, pessoas que foram utilizar o serviço de roaming, que ele não queria comprar um chip. Não, eu quero utilizar o chip que eu tenho. Eu não quero fazer outro uso. Tudo bem. Já outros são o contrário. Não quero esse chip não. Eu quero um outro chip que aí eu posso usar a internet à vontade, fazer XYZ. Existem configurações que você recebe uma ligação no seu telefone em viagem. Tem diversas configurações. Então, conheça os prestadores de serviço que você pode atender a demanda do usuário sem ser diretamente na sua prestadora original. E você, gestor de telecom, tem que planejar sempre que possível. Então, quando der, planeja. Vê as informações, quanto tempo você tem para passar aquilo, mas no meu dia a dia, normalmente é assim. Fulaninho vai viajar amanhã. Semana que vem fulaninho vai viajar. Tá embarcando agora. Já tive essas situações em diversas vezes. Então você tem que correr para fazer as coisas, mas quando dá, planeja, vê as informações, avalia os custos, vê as possibilidades, avalia todas as questões, é aparelho compatível, a cobertura da região, o que você pode fazer antes da viagem, durante a viagem, depois da viagem. Então tudo isso você tem que planejar as ações, ver o que pode fazer
e fazer com que a empresa gaste o menor valor possível quando a pessoa for fazer uma viagem. Dentro do país, a maioria dos planos você não vai ter custo extra. O roaming nacional você consegue fazer sem problema, mas o roaming internacional sim, você vai ter um pouco mais de trabalho. Mas existem planos nacionais, ou seja, para você utilizar dentro do Brasil e que não comportam o roaming nacional. Existem planos mais baratos com essa funcionalidade e aí você tem que avaliar se tem essa função ou não, como é que você vai fazer toda a composição. Então, fica de olho nisso, que é importante para fazer com que a sua empresa gaste menos. E você, como gestor de telecom, tem que ter essa informação rapidamente. Se você não tiver um planejamento ou ação, você tem que saber como fazer, no mínimo, esse processo.